Agora aqui, moçada, que bacana, né? Primeiro painel engrandecedor. E eu queria agradecer demais, a gente tem recebendo aí muitas mensagens, muita marcação no direct do nosso IGD. Para você que não nos segue ainda, no canal do YouTube, Instituto Goiano de Direito, para você que não nos segue no Instagram, @Instituto Goiano de Direito. Depois marca a palestra que você mais gostou, coloca alguma coisa lá para a gente repostar, tá? Para a gente dar um engajamento ainda maior para essa nossa transmissão. Mas obrigado de antemão, muita participação, muita gente de todos os 4 cantos do Brasil. Perguntas vindas de fora, recebemos coisa de Portugal aqui, a gente já está super animado. Então, que bacana que vocês estão gostando. E vou aproveitar, né, a oportunidade dessa transmissão, desse evento ao vivo, para fazer um lançamento aqui, que a gente até segurou um pouquinho, né, Cacildo? Nós seguramos para poder fazer o lançamento aqui, ao vivo, nesse dia 5 de maio, dos nossos primeiros produtos online. O IGD que sempre teve, né? Uma escola que sempre teve os cursos híbridos, sempre um pezinho no online. Então nós merecíamos aí os alunos na sala, essa energia gostosa que está fazendo uma falta. Eu falo assim, o barulho dos nossos alunos faz muita falta a nós aqui. Mas no momento que nós não podemos, nós aproveitamos então para, enfim, colocarmos os 2 pés no online. Já temos uma plataforma EAD que nos dá um amparo aqui muito bacana para esses nossos cursos. E agora o lançamento dos nossos primeiros produtos online. Deixa eu falar para vocês quais são e depois chamar o nosso próximo painel, porque em que pese não ser a matéria da minha predileção, não conheço nada, mas eu vou ficar aqui porque esses 2 caras são gigantes. Meu amigo Nestor Távora vai falar conosco sobre os aspectos do pacote anticrime, meu amigo Paulo Sumariva também. Eu estou aqui já, viu, Nestor, te aguardando, porque é sempre uma oportunidade muito rica, muito feliz de te ouvir. Meu amigo, eu tive a primeira oportunidade lá na PUC, para os alunos da PUC, até hoje te aguardo de volta lá. E naquela oportunidade, mais do que nunca, eu pude perceber a sua grandeza, meu amigo. Queridos, nós, a partir da semana que vem, temos um curso OAB regular 100% online. Então, um curso que foi muito bem pensado, estrategicamente pensado para o online, para conseguir levar para vocês tudo que é de importante das 17 disciplinas que são cobradas na prova da OAB primeira fase, que nós não sabemos ainda a data, mas sabemos que irá acontecer. O que eu falo assim para os alunos é para que nesse momento, especialmente, a gente não fique muito vinculado àquilo que a gente não tem controle. Nós não temos controle de quando as aulas voltarão a ser presenciais, nós não temos controle de quando a pandemia vai passar em definitivo, a gente só torce para que isso aconteça. O que nós podemos controlar é o nosso estudo, então a gente pede e ressalta, né? Assim como as campanhas estão aí, hashtag fica em casa, hashtag nosso, mantenha o estudo, mantenha o foco. O que você pode controlar é o seu estudo, é o seu engajamento com o seu processo educacional, com o seu processo de conhecimento. Então, mantenha o seu estudo, mantenha o foco, ainda que você não saiba a data da prova, tá bom? Não crie aí ciladas para a sua própria reprovação. Então, pelo amor de Deus, mantenha o seu estudo. OAB, para isso, então, um produto 100% online. OAB regular, 100% online, voltado à primeira fase. Das aulas das 17 disciplinas, treino de questão, simulados online, uma plataforma que te dá a possibilidade de perguntas com o professor e resposta e chat ao vivo, webinar, aulas interativas com os professores do curso, um curso estrategicamente pensado para a sua aprovação. Então, a AB primeira fase, um curso agora completo para os alunos que sempre pediram para nós, fazemos um curso 100% online, e está aí o nosso time de professores do IGD, o melhor time de professores da AB primeira fase do Brasil, todos eles voltados agora ao curso 100% online. Tem um que está no meu coração aqui, que eu gostei do nome, me veio à cabeça numa noite, aí eu bolei o nome e deu tudo certo. Curso IGD 1000, esse é um outro curso paralelo ao curso de OAB primeira fase, um curso voltado apenas à resolução de questões. Sabe quantas questões? Esse curso vai resolver 1000 questões. São 1000 questões, consequentemente 1000 questões respondidas pelos professores. Então, somadas as 17 disciplinas, questões das 17 disciplinas cobradas do exame, nós totalizaremos, ao final desse curso, 1000 questões respondidas, especificamente, cada uma delas, item por item, pelos professores do time IGD primeira fase. E vamos lançar também, já na próxima semana, as isoladas de Direito Processual Civil, em que eu vou ter o prazer de conduzir as 9 aulas. Há muito, né? Eu prometi a vocês essa isoladinha de processo civil que está muito bem caprichadinha aqui, muito bem pensada, especificamente aí para a galera de concurso de analista de tribunais, todos os analistas e de técnico também.
e isolada de processo civil comigo, isolada de direito administrativo com a professora Ana Paula Blasucci, isolada de direito civil com o professor Gleiser, isolada de informática também, isolada de português. Então, 5 isoladas aí na nossa estante, na nossa prateleira de venda dos nossos novos produtos 100% online. Depois eu falo dos demais, para não tomar muito o seu tempo aqui. A Cacil está aqui, o ponto, né? Meu diretor está aqui no meu ponto. E para falar sobre o nosso curso das MPs. Vocês que têm tantas dúvidas, né? Nós até teremos aqui às 18h30, professor André e professora Vólia Bonfim tratando dos aspectos contratuais, o que muda no contrato de trabalho, no regime, no momento de pandemia, vai falar das MPs, vai falar da decisão do STF, a gente está aqui querendo aprender, querendo ouvir sobre isso, muitos alunos mandando perguntas, vai ter sobre MP? Vai, é o nosso último painel lá às 18h30. Mas nós lançamos já, e esse já está à venda aí, se você que já está dentro do nosso site, pode pesquisar aí na página inicial, o primeiro produto que aparece lá, em razão da vontade que nós temos de vender, eu já te explico por quê. É um curso de prática trabalhista voltada às MPs. Curso que foi muito bem produzido, muito bem apresentado pela professora Ana Paula Fleury, que é a nossa rainha do direito do trabalho aqui do IGD, e pelo professor Ramiro, que é o nosso grande mestre de processo de trabalho dos nossos cursos aqui também do IGD. Os dois se juntaram, fizeram um curso muito bacana das MPs, foi até uma sugestão deles a nós. Esse curso custa, olha só, esse curso custa R$20, cara. Então é hora de você entrar, vocês todos que participam dessa transmissão, né, que é gratuita, que é ao vivo, é hora de você entrar, passar seu cartão e comprar esse curso das MPs de R$20, porque primeiro que é um curso muito bacana, tem material de apoio, o curso tem, salvo engano, 10 aulas, todas elas voltadas aos aspectos contratuais de trabalho nesse momento excepcional que a humanidade vive, mas toda a arrecadação advinda desse curso será revertida para a compra de itens e para a compra de alimentos para nós doarmos para as famílias carentes aqui da nossa região. Então, vale muito a pena, pelo aspecto que você vai agregar muito em conhecimento, e segundo, porque nós prestaremos conta disso depois. Toda a renda derivada dessas vendas, desse curso MP trabalhista, que está na nossa página inicial, será revertida para o IGD poder ajudar o próximo nesse momento que a gente sabe que tem gente precisando demais do nosso auxílio. Tá bom? Então é isso. Acho que está aí embaixo para vocês, não está, Renato? O WhatsApp para vocês mandarem as dúvidas. Sempre tá aí, ó, perguntas via WhatsApp 62, que é o nosso DDD aqui de Goiânia, 981830765, a nossa equipe está lá fazendo a gestão disso tudo para encaminhar para nós. O que nós não podemos responder aqui no ar, a gente vai encaminhar para os professores e encaminhar a devolutiva para vocês todos. Já estão conosco aqui, deixa eu liberar o meu áudio, o meu videozinho. Meu amigo Nestor Távora, meu amigo Paulo Sumariva. Nestor, meu ídolo, tudo bem? Diga, grande mestre. Tudo bem, querido? Tudo jóia. E aí, João, um grande abraço. Prazer estar aqui hoje com vocês, hein, cara? Obrigado pelo convite. Demais, cara. Olha aí, Nestor, cara, que príncipe. Meu Deus. Amigo, saudade de você. Igualmente, irmão, igualmente. Bom demais tê-lo conosco. Obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite mais uma vez e cumprimentar meu amigo Paulo Sumariva também. Isso. Paulo, um abraço enorme para você. Eu vou deixar que você faça aí as apresentações, que inicie a condução desse tema tão relevante, né? Os alunos estão aqui aguardando vocês dois falarem, baterem uma bola aí sobre o pacote anticrime, que é matéria que vocês dois trabalham com muita eficácia. Então, receba aí meu abraço, nossa saudação, nosso agradecimento já de antemão. Eu vou sair para que vocês dois fiquem à vontade aí para conversar sobre isso. Paulo, um beijo, irmão, com você. Obrigado, João. Obrigado. É um prazer estar aqui, antes de mais nada. É uma grande satisfação poder estar aqui falando para o pessoal de Goiânia, o pessoal de todo o Brasil, ao lado aí, né, do professor Nestor Távora, que é a grande referência do processo penal brasileiro hoje,
né? Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes aí autores de processo penal, uma pessoa que tem aí uma capacidade fantástica, um caráter fantástico e uma pessoa do bem, né? O Nestor é um grande amigo e é complicado a gente falar de amigo, né? Mas ele é uma pessoa fantástica. João, você também, agradeço o convite, quero deixar um abraço aí para o Cacildo, para a Laudelina, que é a nossa colega, né? A delegada de polícia, Laudelina, também é uma grande satisfação estar aqui hoje participando desse evento. E vamos falar do pacote anticrime, que, na verdade, né, Nestor, de anticrime não tem muita coisa, não, mas ele acabou tendo esse nome de pacote anticrime, trouxe muita mudança para o processo penal, e vamos tentar elencar aqui algumas mudanças pontuais, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. E talvez a grande mudança aí, que agora está suspensa a sua eficácia, discute-se se ela é constitucional ou não, né, é a questão do juiz das garantias. Antes de mais nada, eu queria lembrar, pedir para o pessoal que está nos assistindo, que siga aí o professor Nestor Távora no seu Instagram, @Nestor_Távora, né, com dicas, com lives toda semana, tá? E também siga aí o professor Paulo Somariva, né, @Paulo Somariva também. A gente está lá com bastante dica, bastante coisinha legal para o pessoal. Mas, Nestor, vamos falar um pouquinho sobre o pacote anticrime e vamos começar falando sobre o juiz das garantias. Você efetivamente acha isso veio para melhorar ou veio para atrapalhar? E é constitucional ou não esse instituto, Nestor? Boa tarde, grande abraço, Nestor. Bacana. Obrigado, Paulo. Agradecer novamente ao João, cumprimentar todos vocês assistindo esse grande evento patrocinado pelo IGD. Eu assistia com bastante atenção agora o meu amigo e irmão Pablo Stouze falando. Realmente o Pablo tem o dom da oratória e de uma responsabilidade como juiz e como professor assim tão marcante, né? As histórias pessoais e principalmente as convicções nesse momento onde, surpreendentemente, estamos agora considerando regular, inclusive, os congressos virtuais. Sem um contato, todos nós protegidos em casa, mas como a vida não pode parar, é fundamental continuarmos a abordar o direito de maneira muito responsável e, particularmente, para o direito penal e para o direito processual penal, como meu amigo Paulo Somariva bem pontuou, nós temos, no ano de 2020, um grande divisor de águas. Pode parecer um ano que não aconteceu da forma como desejávamos, certamente não, mas o pacote anticrime é uma reforma muito esperada. Nós temos uma alteração sistêmica bastante significativa, porque o Código de Processo Penal ele foi parcialmente implodido em alguns elementos que nós tínhamos como dogma, e principalmente o desejo e a necessidade de oxigenar o Código com a própria Constituição Federal. Então, para que eu possa abordar a situação do juiz das garantias, é importante consignarmos que o juiz das garantias ele vem disciplinado nos artigos 3º-A a 3º-F de FACA do Código de Processo Penal. Mas é um instituto que foi implementado, mas ainda não tem efetividade. Porque o Supremo Tribunal Federal, por meio do seu ministro Luiz Fux, apreciando medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, que questiona alguns institutos do pacote anticrime, o Supremo suspendeu o Instituto do Juiz das Garantias. Mas é importante frisar, em que pese esse rótulo, e naturalmente eu preciso aqui trazer a ideia das razões da existência de um juiz das garantias, é que o artigo 3º-A de água, que é o primeiro dispositivo, em tese, subsumido ao rótulo juiz das garantias, não trata de juiz das garantias coisa nenhuma. O artigo 3º-A de água, ele consigna que nós adotamos o sistema acusatório e incrementa a redação dizendo que o juiz não pode substituir o papel do órgão de acusação, notadamente o Ministério Público, na prospecção da prova. Faltam palavras no Congresso para dizer quanto isso é importante. Porque consignar que nós adotamos o sistema acusatório, o principal vetor de um sistema que pretende ser acusatório é a separação de funções. A separação da função de acusar, de defender, de julgar e, meu amigo Somariva, como grande delegado, de investigar. E mais do que isso,
é importante frisarmos que essa separação de funções anda de mãos dadas com um princípio amplamente difundido e aplaudido, mas pouco compreendido, que é o princípio do devido processo legal. Ora, o processo legal, dentro do que se espera, é uma resposta a eventuais tendências de arbítrio. E um dos pilares do devido processo legal é a imparcialidade do juiz. Isso traduz a necessidade de separação de funções, mas mais do que isso, o juiz que atua na fase pré-processual, de que maneira? Não investigando. Não se quer que o juiz investigue. A investigação é conduzida, é capitaneada, usualmente pelo nosso delegado de polícia, autoridade responsável por presidir o inquérito policial, à luz do artigo 2º de uma lei importantíssima, que é a Lei 12.830 de 2013. O juiz não investiga, mas o juiz despacha na fase da investigação. Ele recebe o delegado de polícia, recebe o membro do Ministério Público, adota medidas cautelares, pessoais ou reais. O juiz é informado acerca da investigação de qualquer elemento que apure infração penal, independente do órgão investigante. O juiz é que delibera acerca da prorrogabilidade ou não do prazo do inquérito. E quem é esse juiz? O juiz das garantias. É o juiz que vai estar enfronhado na fase preliminar. É o juiz que vai conduzir a audiência de custódia. É o juiz que está preocupado também com a legalidade da investigação. Isso traz um credenciamento constitucional da investigação. A investigação precisa ser prestigiada e não fragilizada. Mas esse juiz, olha como é importante, ele está impedido de atuar na fase da instrução processual. Esse juiz não poderá julgar a causa. O juiz que atua na instrução, ele não se imiscuiu em atuação típica de uma fase pré-processual. E é isso que se quer com a reforma do Código. Nós estamos, então, separando o joio do trigo. Nós estamos trazendo um juiz para atuar na fase da investigação e um outro juiz que atuaria no âmbito processual. Eu, particularmente, divirjo daqueles que entendem que a inserção do juiz das garantias, ela muda a própria estrutura do Poder Judiciário. Me parece que é muito mais uma definição de competência. Nós teremos um juiz competente para atuar na fase pré-processual e esse juiz estará impedido de atuar na instrução e, naturalmente, de julgar a causa. Então, espero eu, como já se fala em bastidor, que o juiz das garantias, Paulo, ele volte ao cenário, mas com muito mais força e, naturalmente, possa estar devidamente aparamentado em todas as unidades federativas e em todas as comarcas, porque certamente é um instituto, entre aspas, muito bem-vindo e ansiosamente esperado. Perfeito, Nestor. É isso mesmo, né? Eu também tenho essa mesma opinião. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade nesse instituto. Realmente é uma coisa aí que é muito mais ligada à competência. E a gente nota que a gente pode falar um pouquinho pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, inclusive, já existe essa estrutura com o DIPO, não da maneira como está na lei, mas já é algo que já existe há muitos anos, de um juiz atuando na fase do inquérito, e nas comarcas do interior, a gente vê todas as comarcas com juízes. Então, há uma estrutura no Estado de São Paulo que talvez não exista em outros estados da federação. Então, talvez esse seja o ponto aí de maior, né, necessidade de adequação para que ele possa efetivamente funcionar, né? Talvez essa seja a ideia. Mas, Nestor, vamos lá. Um outro ponto que eu acho muito legal aqui do pacote anticrime, porque ele mexe na estrutura do próprio inquérito policial, é a introdução do artigo 14A. Desculpa. O artigo 14A, ele traz a possibilidade do advogado estar presente no inquérito policial. Aliás, ele traz a obrigatoriedade disso, porque ele fala da necessidade do delegado citar o investigado para que o investigado, então, nomeie um advogado. E se o investigado não fizer isso, a instituição policial a que pertence o investigado deve fazer isso aí. É um caso específico, é um caso que envolve
investigados ligados a forças policiais, né, ao artigo 144 da Constituição Federal, com, né, respectivamente o crime onde ocorra ali o uso de força letal. Mas já é uma possibilidade do advogado, né, ali participando do inquérito policial, que, no meu ponto de vista, muda um pouco a característica do inquérito. Eu acho que o inquérito tem uma característica totalmente de buscar o elemento indiciário para que esse elemento indiciário depois se transforme em prova com a denúncia, com a ação penal, enfim, né, com a ressalva dos elementos migratórios, né, que são depois transportados para a ação penal. Então, esse é um ponto, Nestor, que eu acho bem polêmico, essa presença do advogado no inquérito policial. O que você acha sobre isso, Nestor? O que você pode adiantar para a gente? Interessante falar num congresso com exatamente um delegado de polícia extremamente operante, com mais de 2 décadas de atuação na Polícia Civil do Estado de São Paulo, como Paulo Sumariva, até para que eu possa construir aqui uma cronologia bastante simplória, mas extremamente importante. Historicamente, a nossa doutrina traz como um vetor, uma característica, um verniz para o inquérito policial de um procedimento inquisitivo. E a inquisitoriedade, ela se justifica principalmente por concentração de poder em autoridade única. E, normalmente, os procedimentos inquisitivos se antipatizam tanto com o princípio do contraditório quanto com o princípio da ampla defesa. Só que, Paulo, a escola baiana de direito processual civil, eu não vou sequer falar do processo penal, vem defendendo já há algum tempo a processualização dos procedimentos investigativos. O próprio Fred Didier, o professor Miguel Calmon, defendem a aplicação do princípio do devido processo legal na fase investigativa. E toda a carga axiológica do devido processo legal seria aplicada na investigação. Com isso, respeitaríamos o contraditório e o exercício da defesa não em uma dimensão plena, mas sim na dosagem adequada para a preservação dos direitos e garantias fundamentais. Então, a inquisitoriedade do inquérito, ela não pode ser absoluta. E mesmo antes do pacote anticrime, a atuação do advogado, ela já ganhou destaque com a reforma do Estatuto da OAB, importante dizer, lei federal, Lei 8906 de 94, que no seu artigo 7º, inciso 21, consagra ao advogado o direito de acompanhar o cliente no momento em que ele vai ser ouvido perante qualquer autoridade investigante. E mais do que isso, o advogado não é um convidado de pedra. O advogado pode formular razões e apresentar quesitos no bom desempenho da sua função. Então, já representava há algum tempo uma mitigação à inquisitoriedade. O que é que se queria, na verdade, Paulo, quando esta reforma foi engendrada? O que se queria é que todas as vezes que o delegado de polícia ou qualquer outra autoridade investigante ouvisse o suspeito, ele necessariamente estaria acompanhado por advogado. Só que essa proposta não passou no Congresso Nacional. Um dos argumentos, Paulo, que eu não entendo crível, você com muitos anos de polícia, é que haveria o risco de que na comarca não existisse advogado e, com isso, o trabalho da polícia estaria comprometido. Paulo, nós temos aqui 27 unidades federativas, temos mais de 5.000 municípios em todo o Brasil. Ora, eu já vi comarcas sem água, sem esgotamento sanitário, sem asfalto. Eu já passei por cidades que a gente corre o risco até do sol não nascer no outro dia, mas tem advogado. Uma comarca com delegado e sem advogado, eu particularmente nunca vi. Se alguém tiver notícia, por favor, que nos mande mensagem. Então, me parece que esse argumento foi um argumento de poder, utilizado pelo parlamento para negar o exercício da defesa na fase da investigação. E agora, nós temos um pacote anticrime, num ponto que eu aplaudo, que é o artigo 14A, exigindo que o delegado de polícia cite o investigado para constituir advogado em até 48 horas. Veja que o pacote cometeu um pecado capital, uma tecnia imperdoável. Não é citação. A citação é o ato de comunicação que informa que um processo foi deflagrado.
Melhor seria que o pacote dissesse que o delegado está obrigado a notificar o investigado. Não precisa estar indiciado, é importante que se diga, para que ele constitua o advogado em até 48 horas. E não o fazendo, aí, como muito bem falou o professor Paulo Sumariva, cabe ao delegado notificar ou intimar a instituição a qual o policial estava vinculado no momento da implementação do fato, para que a instituição aponte quem é o advogado. Isso quando ocorrer emprego de força letal no desempenho das funções, no âmbito das forças policiais. E essa mesma prerrogativa é aplicável aos membros das Forças Armadas envolvidos em operação GLO, que é exatamente a operação para garantir a lei e a ordem. Conversando com meu amigo Rogério Sanches, me parece que o objetivo do parlamento, dentro dos bastidores, é que a instituição suporte o custo do advogado para assessorar o policial investigado quando emprega o uso de força letal no desempenho das suas funções. Paulo, só tem um elemento que eu entendo importante. Eu acredito que vai preponderar o entendimento de que a presença do advogado não será obrigatória. A constituição dele será. Mas se o policial investigado comparecer sozinho para ser ouvido, ele será ouvido normalmente. Veja que eu não concordo com isso, mas entendo que será o entendimento preponderante. Porque, como diz o Auri Lopes Júnior, nós trocamos a lenha, mas a fogueira da Inquisição continua acesa. Nós vamos manter a estrutura primacial, afirmando que a inquisitoriedade permanece. Então, que existe a obrigação de constituir o advogado. Se o advogado vai desempenhar adequadamente a sua função ou não, se ele vai comparecer ou não, essa responsabilidade não é do delegado. E é importante num congresso dizer o seguinte: no interrogatório perante o juiz, se o réu comparecer sem advogado, o interrogatório estará frustrado, a não ser que se nomeie um advogado dativo, porque a ausência de defesa técnica na fase processual é fato gerador de nulidade absoluta, à luz da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Já na fase investigativa, nós não temos essa mesma interpretação. E falo, doutores, do fundo da alma, se criarem esse precedente para o inquérito, a presença obrigatória do advogado durante a oitiva, sob pena de nulidade, vai ser um grande avanço e só vai fortalecer e prestigiar o papel da polícia, já que o inquérito é uma peça muito nobre para continuar sendo conduzida em ditames procedimentais da década de 40. Professor, perfeito. Aliás, você já adiantou a resposta do que eu ia perguntar para você, né? Justamente isso. A obrigatoriedade de citação, entre aspas, né, do termo que foi utilizado pelo CPP, né, a obrigatoriedade da notificação, a obrigatoriedade de ter o advogado no inquérito policial, mas será que essa obrigatoriedade também se estenderia à presença do advogado nos atos de polícia judiciária? Esse vai ser um outro ponto polêmico que também, com certeza, isso vai acabar gerando discussão, vai chegar nos tribunais, porque o aspecto inquisitivo do inquérito ele continua. Foi muito bem falado por você, né? Eu acho assim que a gente deve sim defender uma doutrina da obrigatoriedade do advogado no inquérito policial. Isso só vai fortalecer cada vez mais o ato de investigação. No meu ponto de vista, é algo que deve se estender não só a esses crimes, né? Até porque agora, com essa colocação do artigo 14A, ficou-se aí um pouco de desequilíbrio, de igualdade, de tratamento desigual do investigado que é policial, por exemplo, e de um investigado que não é policial. Porque a obrigatoriedade de notificar o investigado não policial para estar presente com o advogado, né, para ter o advogado, e aquele que não é policial, a pessoa em tese comum, porque que ela também não possui aí essa obrigatoriedade de ter um advogado presente no inquérito. Houve aí, no meu ponto de vista, um tratamento desigual para investigados que, em tese, praticam a mesma infração, né? Aqui em São Paulo, viu, Nestor? Já tem um decreto do governador do estado de São Paulo, já abrindo essa questão do pagamento dos advogados, né, quando for necessária a nomeação
do advogado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Secretaria, pela SAP, né, pela Polícia Penal. Então, já criou-se, pela Polícia Científica, já criou-se por decreto do governador, né, o caminho para o pagamento do defensor quando for indicado pela instituição para acompanhar o investigado. Né? Talvez, eu sei do estado de São Paulo, não sei se outros estados já tiveram a mesma iniciativa, mas é algo, né, louvável que eu queria deixar aqui claro, né, para colocar para vocês. Paulo, e só complementar uma provocação para você levar para a sua instituição, aí a respeitável Polícia Civil do Estado de São Paulo. E esse advogado, nomeado para atuar na fase investigativa, ele atua até que momento? Ele atua até o relatório do inquérito? Ou se o policial for denunciado por homicídio consumado, ele atuará na fase processual? Será que os cofres públicos vão suportar essa defesa, inclusive no que diz respeito à etapa processual? Isso é algo importante, tem que ser rapidamente debatido, porque nós temos aí interesses múltiplos. Lembrando que o nosso código, à luz do artigo 14A do CPP e do 16A do Código de Processo Penal Militar, fala da nomeação para atuação no âmbito da investigação. Agora, será que vamos conjugar uma interpretação que esse advogado atuará durante toda a persecução penal? Ou os cofres públicos suportam o advogado que atua na fase investigativa e, a partir do momento que a inicial acusatória é recebida pelo juiz das garantias, caberá agora ao policial contratar o seu próprio advogado? Isso é uma discussão importante, porque nós teremos impactos nas pessoas e o direito não pode estar divorciado do tratamento individual daquele que é sujeito passivo da persecução penal. Perfeito, Nestor. Bacana, muito bom, né? Colocação fantástica. Acho que isso aí é verdade. É algo que tem que ser levado, né, para os governadores, para o poder público, essa ideia da continuação, porque a lei fala em inquérito, mas e depois? Né? Como é que vai ficar aí uma eventual denúncia, o acompanhamento do policial? Bacana, muito bem. Né? Vamos levar para frente isso aí. Vamos colocar para frente, sim, aqui no estado de São Paulo. Nós vamos cutucar isso, sim. Nestor, já que estamos falando de polícia, vamos falar de prisão. Prisão é um tema que chama muita atenção e nós tivemos mudanças com relação aí ao pacote anticrime na prisão preventiva, né? Na prisão em flagrante. Passamos agora a ter na lei a definição, né, da audiência de custódia. Nós não tínhamos essa previsão na lei, agora fala da audiência de custódia. Então, Nestor, vamos lá. O juiz não pode mais decretar qualquer tipo de prisão cautelar de ofício. Né? Não cabe ao juiz a decretação de prisão cautelar de ofício. Agora, como é que fica na questão da prisão em flagrante? Ele vai poder continuar convertendo essa prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, em medida cautelar de ofício, ou agora, né, com o pacote anticrime, você entende da necessidade, né, da fundamentação sempre do pedido formulado pelo delegado ou pelo Ministério Público para que o juiz decrete aí essa cautelar diversa da prisão ou a própria prisão preventiva. Você acha que alterou alguma coisa nesse contexto? E como é que fica aí agora a definição, a contextualização da audiência de custódia, Nestor? Bacana. O sistema prisional, ele merece realmente uma preocupação substancial a todo aquele que pretende interpretar o pacote anticrime. Uma grande novidade, pelo menos no aspecto de conjugação em lei federal, é a nossa audiência de custódia ou audiência de garantias. Na verdade, a audiência de custódia já era regulada em uma resolução de duvidosa constitucionalidade, que é exatamente a resolução 213 do CNJ. E agora a audiência de custódia ganha contorno no artigo 310 do Código de Processo Penal, exigindo-se que, além do auto de flagrante, o próprio capturado seja apresentado ao juiz, para que a audiência de custódia se realize, na minha ótica, Paulo, em até 24 horas do recebimento do auto de flagrante. E dentro da audiência de custódia, o flagranteado vai ser ouvido na presença do MP e na presença do advogado, para que o juiz tenha melhores condições de deliberar sobre a situação prisional. O juiz vai deliberar se relaxa a prisão, se converte o flagrante em preventiva, vamos falar se isso é possível de ofício ou não, se o juiz aplica a medida cautelar distinta da prisão,
ou se o juiz concede liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. Ora, uma primeira crítica. A audiência de custódia ser realizada no prazo de 24 horas do recebimento do auto de flagrante, me parece que é um prazo muito exíguo, a depender da realidade da unidade federativa. O Paulo tem a vivência no estado de São Paulo, mas nós temos estados com a dimensão territorial muito mais ampla, com uma estrutura muito mais humilde, onde o prazo de 24 horas é absolutamente insuficiente. E o que é importante frisar, nós temos a previsão no parágrafo 4º do artigo 310 do CPP, parágrafo que está suspenso por deliberação do Supremo, indicando que a não realização da audiência de custódia no prazo legal levaria à ilegalidade da prisão. Meus amigos, é importante falarmos com muita seriedade, mas também ouvindo a outra parte. Ora, ontem fizemos um live com a participação do professor Fábio Roque, que tem quase 20 anos de magistratura, quase sempre na esfera penal, em vara criminal, e ele justamente apontava a dificuldade de estrutura. E veja que Fábio é juiz federal. Mas pensamos da seguinte maneira, é inimaginável que o Congresso continue estabelecendo prazos que insistentemente são considerados como prazos impróprios. E dizer que um prazo é impróprio significa que não há sanção pelo descumprimento. Então, o Brasil adota a fórceps a teoria do não prazo. Nós não respeitamos prazo. Parece, ora, vamos aqui fazer uma dimensão do tempo. O tempo não pode ser uma sanção perene, porque o tempo nos angustia. Quer ver um dos principais elementos de angústia hoje? Quando é que acaba a pandemia do Covid-19? A todo momento, na iminência de que as restrições de convívio tendem a acabar, elas são prorrogadas por prefeitos e por governadores. Ora, não vamos entrar no mérito aqui quanto à estratégia de cada governante. Isso é uma questão típica de medicina e que vai sensibilizar o correspondente governante. O que quer dizer? Como cidadão, você tem sempre uma angústia de até que momento você continuará a sua vida regular. Imagine o sujeito que está preso, que percebe que os prazos não são cumpridos e que, ao mesmo tempo, nós não temos sanções na lei para o descumprimento prazal. E todas as vezes que se tenta sinalizar com a sanção, nós temos um boicote, muitas vezes nascendo dentro do próprio Poder Judiciário, o que é intolerável. É claro que o prazo de 24 horas não é aceitável, porque aqui o excelente é inimigo do bom. Na Europa continental, em muitos países ditos desenvolvidos, o prazo não é de 24 horas. Países com dimensões territoriais infinitamente menores do que o Brasil. Países da América do Sul, o prazo também não é de 24 horas. Na África, a própria África do Sul não adota o prazo de 24 horas porque ele é inexequível. Como é que a gente imagina que o Brasil vai cumprir o prazo de 24 horas? Não cumpre. E como não tem sanção, nós temos a vivência do engodo de uma irresponsabilidade processual imperdoável. Quer ver uma outra falha? Me parece absurda. Como é que não regular a audiência de custódia por videoconferência? Sim. Ora, nós estamos agora no clímax do Covid. Eu não sou entusiasta de videoconferência, porque a presença do jurisdicionado perante o juiz traz a concepção humana do ato. E aqueles que têm um certo afastamento do respeito humano pensam que isso é trivial, ou é blasé, ou é uma bobagem, ou é um garantismo hiperbólico, virou agora a expressão da moda. Ora, quando você tem uma reunião importante a ser feita, você faz pessoalmente. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa próxima, você faz pessoalmente. Como um juiz criminal que vai decidir sobre a minha liberdade, talvez um dos atos mais importantes da vida de uma pessoa, vai estar necessariamente distanciado. Não é o que se quer. Mas, excepcionalmente, a videoconferência seria muito bem-vinda? Sem dúvida. A depender da unidade federativa, é a única forma de fazer cumprir o prazo. E para que eu possa, Paulo, talvez atacar a maior inquietação. E o juiz poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Ora, meus amigos, se eu estivesse com voz agora, eu estaria gritando. A resposta única é não. Isso não é possível,
Porque o artigo 311 do Código de Processo Penal indica que não se decreta prisão preventiva de ofício, e converter flagrante em preventiva por iniciativa do juiz significa decretar uma prisão preventiva de ofício, a não ser num critério hermenêutico do jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro significa a corruptela de conseguir diminuir o caminho, e o caminho precisa ser percorrido, o caminho da legalidade, significa praticar um ato ilegal para justificar o status quo. E, Paulo, quando eu indaguei a razão da justificativa que levaria à conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, foram as mais variadas, inclusive situações que geram uma certa perplexidade do delegado de polícia e do promotor não terem se manifestado em nenhum momento. Então, como é que o juiz ele vai suprir a atividade persecutória e decretar uma prisão preventiva de ofício sob o rótulo comezinho de uma conversão? O STJ já disse que isso é possível, mas é para manter o status quo. Vejam, a quem muito é dado, muito é cobrado. O Ministério Público, em 88, ganhou o nobre status de guardião da sociedade fiscal do ordenamento. Ora, para tanto, o Ministério Público cumpre o seu papel com prerrogativas que são aplaudíveis por toda a sociedade. Eu sou entusiasta do fortalecimento do MP, mas não é possível que o Ministério Público, ao ser omisso, tenha o juiz como uma muleta dentro da legislação processual para encampar uma figura de um juiz que mais parece um acusador de plantão, ou então aquele soldado de reserva, como diria Nelson Hungria, para suprir as omissões ministeriais dentro de um senso comum de proteção do direito. Até que momento vamos conviver com um juiz que diz ser imparcial, mas na prática tem uma parcialidade manifesta? Não sou favorável à conversão de ofício. Se é para converter, o delegado, quando remeter o auto de flagrante, que represente pela conversão. O promotor obrigatoriamente presente na audiência de custódia que requeira a conversão. Se o órgão de investigação ou se o órgão que é o titular da ação penal pública não requerem a conversão, não é o juiz que tem que fazer de ofício. Esse é o meu entendimento. Pastor, perfeito. Eu acho que isso aí vale muito para todos os delegados, né, de todo o Brasil, que quando prendem em flagrante, no final da sua prisão, do seu auto de prisão, não representam pela prisão preventiva. É algo que a gente sempre orienta aqui no estado de São Paulo, os delegados, até porque se ele se convenceu da prisão em flagrante, é porque ele tem o convencimento que aquela pessoa deva continuar presa. Porque senão ele não faria o auto de prisão em flagrante, ele teria outros caminhos para fazer ali o início da persecução penal, ele poderia ouvir as partes, enfim, se ele não se convencer que é caso de prisão em flagrante, ele poderia muito bem ali deixar de fazer o auto de maneira fundamentada, justificada. E se ele prendeu em flagrante, nada mais correto que no final do flagrante, então, ele faça essa representação pela prisão preventiva, ou até mesmo, como já aconteceu, em caso, inclusive comigo, onde no final do flagrante, você faz a representação por uma cautelar de inversa da prisão, onde você mesmo entende que não caberia ali a prisão preventiva e você então representa ao juiz para que na audiência de custódia decrete uma medida cautelar diversa da prisão, também acaba sendo uma possibilidade naquela hipótese em que não caberia fiança e que aí o próprio delegado, ele mesmo, poderia expedir aí a sua cautelar diversa da prisão dentro dessa possibilidade. Pastor, beleza, maravilha. Agora vamos pegar um tema que é novidade do pacote anticrime. Nós discutimos um pouquinho ele ontem, falamos sobre ele na nossa live, que foi muito interessante, que no meu ponto de vista é algo que veio para mudar o processo penal, que é o acordo de não persecução penal, Nestor. A gente está meio em cima do tempo aqui, mas dá para falar um pouquinho sobre ele. Esse acordo de não persecução penal, ele é algo, na sua opinião, que veio para revolucionar o processo penal, Nestor? O que você acha? Ora, a justiça penal do consenso hoje é uma realidade. O Congresso, o Parlamento, ele vem sendo provocado a regular institutos que evitam a persecução penal em juízo da sua forma tradicional. Até porque me parece ser um senso comum que a própria persecução penal colapsou. O sistema de saúde está na beira do colapso, mas o Poder Judiciário também já estava antes do próprio sistema de saúde.
em razão da quantidade de demandas e processos que ainda continuam sendo analógicos dentro de uma realidade digital cada vez mais premente. O acordo de não persecução penal, então, chega para trazer o seu papel dentro da justiça penal consensual, que nasceu lá atrás, com a própria previsão do artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, do Juizado Especial Criminal, que foi regulado na década de 90, mais precisamente em 95, por meio da Lei 9.099, e a Lei 9.099 trouxe composição civil, transação penal, e ela trouxe ainda suspensão condicional do processo. Agora, nós temos uma sistemática de composição ainda mais agressiva. Nós temos aqui, somado já a colaboração premiada, até porque o Instituto da Colaboração Premiada também envolve um acordo, só que numa relação negocial mais intensa, e dentro da colaboração, o sujeito poderia até mesmo não ser processado, trazendo um fato desconhecido pela autoridade, isso, novidade do pacote anticrime, se fosse o primeiro a colaborar e se não chefiasse a facção criminosa. Já o acordo de não persecução penal, olha como isso é importante, ele é aplicado aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, e cuja pena mínima é inferior a 4 anos. Então, o suposto autor do crime, que não vai virar réu, ele confessaria circunstanciadamente o fato, devidamente assistido pelo seu advogado, e esse acordo, a proposta é do MP, uma vez homologado pelo juiz competente e adimplidas todas as obrigações, levaria à declaração da extinção da punibilidade. Então, eu não sou um entusiasta da justiça penal do consenso, mas eu tenho a plena convicção de que o consenso ele vai ser ainda mais oxigenado se o novo Código de Processo Penal passar. Porque aí teremos um consenso como regra e nós teremos também um julgamento antecipado do mérito em caráter condenatório. Com isso, nunca foi tão premente exercermos resistência lato sensu, exercermos os nossos direitos na fase da investigação, porque a investigação vai ser o grande pivô para justificar a proposta de um acordo de não persecução que antecipa uma sanção penal e, num futuro próximo, o próprio julgamento antecipado da causa com eventual viés condenatório se o novo Código de Processo Penal for aprovado. Então, em síntese, Paulo, é isso. Precisamos conviver com a negociação e vamos relegar o processo criminal tradicional aos crimes de extrema gravidade. É o desejo atual do Congresso, já sinalizado no artigo 28A de água do CPP, meu amigo. Perfeito, Nestor. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que essa é a ideia. A transação penal trouxe essa novidade para o processo penal, a colaboração premiada, né? Agora o acordo da persecução penal mostra que essa transação é algo que vai fazer parte demais aí do processo penal. E, João, chegamos no final aí, né, cara? Você apareceu na tela, eu falei, opa, tá na hora de começar a parar de falar, né, João? Passou muito rápido, cara, foi muito gostoso. Pacote anticrime, eu vi o Nestor, é demais, né? Você durante a tarde, né, numa terça-feira, 15 horas, poder ouvir o Nestor falar, foi muito bacana. João, passa a palavra para você aí, deixando um abraço para o Cacildo, para a doutora Laudelina, minha colega delegada de polícia. Estivemos juntos há muito tempo atrás em congressos em Brasília, discutindo já naquela época a reforma do pacote, a reforma do Código de Processo Penal. Olha quanto tempo se passou, né? E estamos aqui discutindo um pouquinho agora de processo penal. João, obrigado aí pelo convite. A bola é sua, João. Obrigado, querido. Mas até para nós que não somos do direito penal aqui, eu e o Cacildo estamos ouvindo e aprendendo com vocês. É sempre muito bom. Eu já tinha visto mais de perto, né, as exposições do Nestor e eu tive a chance de falar para ele o quão brilhante eu entendo que ele é nas oportunidades que ele tem para falar. Ele soma muito, mesmo aqueles que não estudam o tema. Então, é muito bom ouvi-los. Paulo, é um prazer danado ter você conosco. O Nestor, que já é mais de casa aqui, ele sabe o apreço que eu tenho por ele. Então, Nestor, obrigado. O Nestor tem outras atividades hoje, várias outras. Eu sei que também você, Paulo. Então, a gente sempre agradece muito assim, o privilégio de ter vocês conosco, nos honrando aí com parte do tempo que vocês têm, que já é tão escasso.
para dedicar aqui aos nossos alunos. Eu queria que vocês soubessem que tem muita gente acompanhando, muita gente mandando pergunta. Assim, a gente nem vai cometer um equívoco de falar de um outro aluno, porque tem muita gente participando mesmo, falando bem de você, Nestor. Ex-alunos seus aqui, te agradecendo por tudo. Ex-alunos seus, professor Paulo, também falando aqui conosco, alunos de vocês dois, toda hora entrando aqui na transmissão, falando no chat, falando no nosso direct aqui, a gente está repostando tudo que dá conta, mas eu queria mais agradecer, o Nestor tem se transformado no Gustavo Lima das lives do Direito Penal. Eu soltei essa aqui, o Cacito falou, é ele, é o Gustavo Lima do processo penal das lives, né? Nestor... Tem que aprontar. Tá bom. Eu não podia perder a chance, cara. Eu não podia perder a chance. É isso? Então eu espero muito que essa pandemia passe para o Nestor me receber de volta na casa dele, porque eu fui muito bem tratado em Salvador. E aí você me deve uma, viu, Paulo? Cara, quando vier aqui em São Paulo, quando for em Goiânia, ainda vamos ter que sair de novo, hein, cara? Sem se esconder, hein? Sem pegar o Renato e vazar com ele, hein, meu? Vamos fazer, se Deus quiser. A gente espera que isso tudo passe depressa. Eu falava no começo que os alunos estão fazendo muita falta para nós todos aqui, né? Uma escola que tem um DNA presencial, a gente entra na sala vazia e a gente sente muita falta do barulho que os meninos causam aqui, um barulho bom que eles trazem para a escola. Então, vou agradecer vocês demais. Obrigado. Eu acabei me equivocando aqui no início e não apresentei o currículo de vocês dois, tá? Eu peço desculpa aí, ato falho meu, mas eu tenho certeza que os dois dispensariam as apresentações, mas eu acabei me equivocando aqui com o mestre de cerimônia que o Cacildo me intitulou, eu acabei me esquecendo aqui de fazer esse necessário introito. Mas obrigado aos dois pela participação, a gente fica muito honrado. Nestor, obrigado. Obrigado. Gustavo Lima, ficou bom, hein? Vai sair figurinha disso aí, senhor. Tem um montão de perguntas aqui, mais ou menos umas 200. Eu vou encaminhar para o e-mail dos dois. A gente espera que até em 2 horas as respostas cheguem, tá bom? Manda para o Nestor, que lá em Salvador ele tem mais tempo lá, viu? Nestor, outra coisa, irmão. Melhora a sua internet, tá? Né? A culpa é minha, né? Uma casa maravilhosa dessa, mas não tem internet, não adianta. Né, filho? Pois é. É de escada. Obrigado. Beijo, meninos. Tchau.